de começar o nosso estudo da palavra, vamos orar. Uma das coisas importantes na Igreja de Cristo é a oração. E queria mencionar especificamente que tem um casal que moram aqui bem próximo, que estão bem carentes. Umas 3 semanas atrás ele sofreu um acidente, fraturou a coluna, está tetraplégico. Quando acontece esse tipo de coisa, muitas vezes a pessoa fica muitíssimo em depressão e tanto que me foi comunicado que ele não quer nem ver a esposa. Então vamos orar por este. Obviamente é muito chocante e muito difícil para ela também. Então em breve nós esperamos poder ir visitar ela. Vamos ver se a gente pode visitar ele também no hospital. Senhor, nós estamos aqui nesta tarde para estudarmos juntos a Tua preciosa palavra. Nós nos lembramos que Pedro nos informa que a regeneração vem por meio da Tua palavra. Então importa muitíssimo que nós temos sempre atenção à Tua palavra e que o Senhor possa nos capacitar, usando-nos para propagar a Tua palavra também aos demais, para que eles Te conheçam também. E então oramos também por este casal, ó Pai, a quem o Senhor tem afligido nestes dias. Tu sabes da necessidade de cada um e nós pedimos que o Senhor possa então nos abrir a oportunidade para transmitir lá a Tua palavra e sermos usados por Ti, seja o que for a necessidade maior lá. Nos abençoe também, Senhor, no estudo da Tua palavra agora, e assim nós Te suplicamos, lembrando também do Paulinho, que deve estar viajando neste momento para São Paulo, que o Senhor possa abençoar o irmão em termos de um trabalho com que ele possa suprir as suas necessidades, além disto até ajudar os necessitados. E também oramos pela recuperação do Mateus, que se encontra doente, Diana, na recuperação dela também. Nós pedimos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês já estão com suas Bíblias abertas então em Gênesis 38. Na realidade, na semana passada, nós vimos o começo da história de José e, de certa forma, é razoável a gente perguntar por que começa a história de José e imediatamente depois de um pouquinho da história, então José está totalmente fora da história aqui no capítulo 38, 39, então volta para José e o restante do capítulo ele é a figura de principal importância. Alguns têm sugerido que este capítulo está aqui em contraste
da pureza moral que havia da parte de José, que no capítulo 39 rejeita uma proposta da patroa, e Judá aqui, junto com Tamar, vive uma vida de imoralidade sexual. Outros dizem, não, a questão é que a questão é que, em termos de sequência de tempo, isto aqui vem depois da venda de José. Eu quero propor ainda que me parece que a questão ainda é outra diferente disto. E honestamente eu nem li nem ouvi esta outra proposta, mas eu vou dar a minha, certo? E é o seguinte, nesse capítulo, nós vemos mais um exemplo, como nós vimos no capítulo 34, do que está acontecendo lá na terra de Canaã. E é isto. Primeiramente, deixa eu ler uns versículos lá de 34. Aquela história de Diná, né? Lá em 34, versículos 8 e 9 diz: Disse-lhes Amor, a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que la deis por esposa, aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Então, os cananeus, quanto à questão de casamento, eles querem se manter separados deste povo que Deus escolheu formar uma nação pela qual nos dá a Bíblia e o Salvador. Não, eles querem se misturar. E mais um versículo ainda, no capítulo 34, versículo 21. Estes homens são pacíficos para conosco, portanto habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhe também as nossas. O que eu estou propondo é esses cananeus que moram na terra que Deus prometeu dar a Abraão, Isaac, Jacó e a sua descendência. Eles querem se misturar em casamento. Nós já vimos que Abraão teve cuidado quanto a isto, em não casar Isaac com uma filha da terra. E Esaú então casou com filhas da terra e deu muito desgosto aos pais dele, mas tiveram o cuidado de, quanto a Jacó, enviá-lo pelo menos de volta à sua terra na busca de uma esposa para ele. Então, aqui nós vemos Judá, como diz logo aqui no início, aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos, se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sur. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Então, mais uma vez, nós vemos um casamento de um desses descendentes da linhagem de Abraão, e no caso especificamente de Judá, e é por meio de Judá que vai vir
o Salvador. Então, essa história aqui é incluída porque, como diz em Mateus capítulo 1 e versículo 3, onde Mateus estabelece a linhagem, a genealogia de Jesus. Deixa eu ler logo desde o primeiro versículo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de quem? Tamar, a Perez e Zera. Perez gerou a Esrom e assim por diante. Então, é entender que essa história é incluída por aqui, em termos de que é por meio deste que vai vir o Salvador. Mas eu entendo que aqui, entre a venda de José para o Egito e a continuação da história no capítulo 39, nós vemos isso aqui justamente para entender também por que Deus planejou desde o tempo de Abraão. Ele já informou que o seu povo iriam ao Egito. E iriam ao Egito, eu creio que Deus tinha um plano de levá-los para lá, para poupá-lo destes casamentos. O certo é que até esse tempo não tinha a instrução que encontramos em Deuteronômio capítulo 7, mas deixa eu ler uns versículos lá, quanto à questão de casamento misto. E quando a Bíblia fala de casamento misto, o casamento misto que nós estamos falando é casar filho de Deus com filho do diabo, que espiritualmente tem essas duas raças aqui na terra. A ordem do Senhor lá foi: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, passando para o versículo 3, não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Deus proibindo então este casamento entre eles e os cananeus, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Estes casamentos mistos, então, promoveriam abandono a amarem a Deus, inclusive quanto à descendência. E aí versículo 6 ainda diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há na terra. Então, Deus assim está estabelecendo que Ele não quer esse tipo de casamento. E eu entendo então que Ele está mostrando neste capítulo porque Ele vai enviar José ao Egito para levar o povo para lá. E não vou entrar nos detalhes disso, porque já vem mais para frente, mas a gente não vê procura de misturar em casamento com os egípcios. Está entendendo o que eu estou procurando comunicar aí? Eu entendo então que foi o propósito de Deus, enquanto o grupinho era pequeno,
não tinha condição de possuir aquele tamanho de terra naquele tempo. E para que não houvesse essa mistura, Deus manda para o Egito, onde não houve essa, até onde está registrado na Bíblia, não houve essa procura de misturar os israelitas com os egípcios em casamento. Nota aqui na parte que nós já lemos aqui nos versículos 1 e 2, agora, que, bem, eu queria estabelecer mais uma coisa aqui. Acontece muita coisa aqui neste capítulo que me parece que é tanta coisa que não cabe dentro de depois da venda de José para o Egito e até o tempo quando Jacó se muda com a sua família para lá. Capítulo 37 diz que José tinha 17 anos de idade na época. No máximo, quando Jacó chega lá, José tem 40. Porque em Gênesis 41, quando José se torna governador, ele tem 30 anos, a Bíblia diz. E mais tarde, quando Jacó chega lá, aliás, quando José diz aos seus irmãos, vá buscar o papai e trazê-lo para cá, nessa época ele diz, já passou 7 anos de abundância e passou mais 2 da fome, ainda tem mais 5 anos da seca, então ele tem 39 naquela época. Se a gente ainda der um espaço de mais 1 ano para voltarem para casa, arrumar a bagagem e tudo e chegar de volta, talvez 1 ano é muito quanto a isto, mas o que eu estou dizendo, o máximo seria 40 anos, 23 anos é pouco tempo para tudo que acontece nesse capítulo. Vamos olhar o capítulo e a gente desenvolve isso um pouco mais. De qualquer maneira, Judá deixa o ambiente da sua família. Tem alguma coisa aqui que fala quanto à questão de não é bom deixar desligado, não. Vamos ligar. Ok, mexeu. Eu digo, não, Pode ligar. deixa eu ligar no outro canto. Porque se chegar alguém no portão e querer vir para o culto aí desligado, não é bom, não. Pois bem, então, não há nada escrito aqui quanto à questão de Jacó orientar o seu filho quanto ao casamento. Ele simplesmente vai lá e toma uma mulher da terra, uma cananeia, como esposa. E o produto disto é bom? Não. Ele casa com uma cananeia, ligeirinho, eu digo ligeirinho não necessariamente em termos de tempo, mas o relato da história logo é de 3 filhos que nascem, Anã, e o terceiro sendo Será. É mencionado que ela está em Quezibe, no outro canto, no versículo 5. Alguém tomou isto como indicação que
Judá e ela tinham separado já nesse tempo. Eu não vejo nada nas escrituras que indica isto, especialmente em vista no versículo 12, dizer: no correr do tempo morreu a filha de sua mulher de Judá. Então não parece que, para mim, que mencionar a morte dela teria sentido se ela não estivesse mais, se eles não estivessem mais juntos. Porém, no versículo 6, diz então: Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Agora, tendo dito isto, é interessante o seguinte: ele não recebeu orientação do seu pai quanto à esposa, mas ele já se envolve em seleção de esposa para o seu filho. Mas Tamar também é uma das mulheres da terra. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. A Bíblia não diz especificamente qual era a perversidade dele aqui, mas vamos entender logo que já tem passado muitos anos só aqui, já tem idade de se casar. Que idade ele teria? Eu não sei exatamente que idade eles, com que se casavam na época, mas quer passar? Não, fala com okay. Pega essa cola ali, Lu. Mas de qualquer maneira, acho difícil ser menos de 18 anos de idade, quando ele faz esse casamento. Então, se casa e Deus mata ele. E então vemos algo que parece que fazia parte da cultura da época, mas também é até instituído isto em Deuteronômio capítulo 25, versículos de 5 a 10, nós não vamos ler isto, mas lá Deus ensinou que um homem se casando e não tendo filhos e deixando viúva, que outro irmão não casado deveria então casar-se com ela e até suscitar o primeiro filho como herdeiro do falecido que faleceu sem deixar filho. E é isso que fazem aqui, versículo 8. Então disse Judá a Amã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Como eu disse, o primeiro filho, e só este no caso, o primeiro filho macho, seria herdeiro da herança no caso Versículo 9 diz: sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. E neste caso, a Bíblia é específico em citar porque Deus tirou a vida deste. Ele não quis dar descendência ao seu irmão e por causa disto, a Bíblia diz que Deus o matou.
Certamente uma lição que nós temos aqui é que a nossa vida está na mão do Senhor. Ele é quem nos deu vida e Deus tira a vida quando Ele quiser. A verdade é que a Bíblia ensina que todos pecaram, desde Adão e Eva. E o salário do pecado é o quê? A morte. A morte. E por isso, na realidade, como pecadores que nós somos, todos nós merecemos a morte, mas às vezes Deus especificamente tira a vida de pessoas por perversidade cometida por elas. Continuando então, versículo 11 diz: Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este com os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Aqui, o que eu entendo é o seguinte: ele nota que ele manda ela sair de casa, onde tem estado perto de Judá. Ele manda ela sair para a casa do pai. Eu creio que ele faz isso porque ele não quer que Selá case com essa mulher. E me parece que a questão é que Judá pensa que o problema não é com os filhos dele, e sim com a mulher. No caso, quanto ao que Deus diz, este é o caso? O problema foi ela? Olha, na continuação da história, ela obviamente não era uma mulher de bom caráter, não. Mas a Bíblia é específica em dizer que Deus matou e Onã por causa de perversidade da parte deles. Então, mas de qualquer maneira, ele mandando ela para fora de casa, então, se ela não estaria perto dela, nem para ela tentar convencê-la a se casar com ela, e ele não vendo, seria menos provável ele querê-la. Então, Judá dá a entender a ela que o casamento vai ser feito mais para frente, mas a minha convicção é que ele não queria isto. Ele não queria que isto acontecesse e por isso colocou ela de volta para casa dos pais. Agora, no versículo 12 diz: no correr do tempo morreu a filha de sua mulher de Judá. E agora Judá está lá e a esposa dele morreu. Entenda que com isso está passando o tempo. Tudo isso está levando tempo. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira, o Adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Versículo 14. Então ela despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois viu que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. E eu li até aí para que você compreenda
que já passou mais um bom pedaço de tempo aqui, porque ele já é homem e ainda não foi cumprido aquilo que Judá tinha indicado que ele iria fazer, que é mais uma coisa que demonstra que ele realmente não está interessado nisto. Agora, Tamar é uma viúva e não vamos ler neste momento 1 Timóteo capítulo 5, mas 1 Timóteo capítulo 5, os versículos 3 a 16, fala muito sobre o cuidado para com uma viúva mais nova e as mais idosas, mas a ordem lá é, geralmente, pelo menos, a viúva mais jovem deve se casar e criar filhos, seguir a Deus assim. A viúva, por ter já conhecido a vida de casado, ela então é, como até vemos aqui, perigosa em termos de entrar em imoralidade sexual. Eu sei que quando eu era jovem, alguns ambientes em que eu estive, Deus me fez consciente de que onde estava uma viúva ou então uma mulher não bem casada, apresentava facilmente uma tentação da qual eu precisava me livrar para me manter puro diante do Senhor nesta área. De qualquer maneira, vamos ver aqui também que diz no versículo 14, ela despiu as vestes de sua viuvez. Eu não vejo isto mais aqui não, mas 50 anos atrás, uma mulher vestida de preto, a gente sabia que era sinal de viuvez. O marido tinha morrido. E o homem vestia uma tirazinha aqui no bolso também, para mostrar que ele era viúvo. É algo semelhante a isto que estamos falando aqui. De qualquer maneira, ela era identificada como uma viúva. E então passou a se disfarçar com roupa como de prostituta, e versículo 15 diz, vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Com isto nós temos uma lição importante, e é que nossa roupa nos identifica com certas coisas. Tinha uma certa roupa que identificava ela como uma viúva, como tinha outra que identificava ela como uma prostituta. Com isso eu quero que nós vejamos que roupa identifica a pessoa. Um policial, ele veste a farda de polícia para identificar a autoridade que tem. Você vai para um mercantil e lá, costumeiramente, os funcionários têm uma farda que os identifica também. E por que isto? Aquela farda identifica a pessoa com o seu trabalho nestes casos. E a verdade é que a Bíblia nos ensina que nossa roupa nos identifica
Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 22 e versículo 5, diz: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Quer dizer, dentro do plano de Deus, Ele quer que nós identifiquemos o sexo que Ele nos deu com a maneira que a gente se veste. É uma forma de expressar o nosso contentamento com aquilo que Deus nos fez, com a maneira que a gente se veste. Roupa importa, roupa comunica o nosso contentamento ou falta disto com aquilo que Deus nos fez. Certamente com isto é entender que não somente isto, mas moralmente a roupa nos identifica também, e moralmente nós, se somos de fato filhos de Deus, devemos nos comportar quanto à nossa roupa de uma maneira que comunica um desejo de pureza moralmente e não nos expondo como ela aqui Tamar fez, expondo aliás, não só se expondo, mas de fato planejando seduzir, ajudar. Agora, ao mesmo tempo, obviamente, ela planejou seduzir, porque o texto diz: e comunicaram a Tamar, eis que o teu sogro sobe a Timná para tosquear as ovelhas. Ela então procede a se vestir diferente. Ela planejou seduzir ele, que já diz alguma coisa quanto ao que ela conhecia em relação ao seu sogro, não é? Ela entendia que conseguiria seduzi-lo. Ela propositalmente procurou ele. E costumeiramente uma mulher não procura fazer isso se está convicto que vai receber um não. Né? Não estou dizendo que nunca acontece, mas ela entendeu que seria possível seduzi-lo. Versículo 16 diz: então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Com o rosto coberto, ela respondeu, e talvez em voz baixinha, para ele não reconhecer a voz: que me darás para coabitares comigo, começando já a negociar como uma prostituta. Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Continuando ela na negociação, respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. O penhor ela quer justamente para poder depois se conceber um filho, como concedeu, poder dizer de quem era o filho. Ele ligeiramente concordou, e uma das coisas que me chama a atenção é isso. A gente já viu Sara
anos de casado e não aparece filho. Né? E Rebeca, do mesmo jeito. Raquel, anos de casado e não tem filho. Mas aqui se relacionam uma vez e ela já fica grávida. E no caso, Deus tinha um plano com essa gravidez, como nós vamos especialmente ver mais para frente. Não foi a aprovação de Deus quanto ao que foi feito. Aqui é relatado para dizer que isso aqui foi mal, vergonhoso, mas no meio de maldade e perversidade, Deus ainda é Deus, Ele é Senhor, Ele tem um plano que executa até por meio de pecadores que todos nós somos. Versículo 19. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher. E certamente ele mandou por meio deste homem, justamente porque o que ele tinha feito era vergonhoso. Aquele homem, certamente, o Adulamita, já sabia do que se tinha passado. Ele não manda um servo para espalhar mais a notícia. Ira, então, como é o nome deste homem, chega lá e perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Já era um tanto vergonhoso estar perguntando por uma prostituta, mas tem que buscá-la para pagar. E responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. Também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. E nota que aqui fala de prostituta cultual, que tem a ver com culto. Entenda que muitas vezes dentro de religião pagã havia prostituição. Na Bíblia toda tem muito disto. A idolatria e imoralidade sexual andam juntos. Até temos um livro aqui chamado O Deus do Sexo, onde o autor diz: o Deus que a pessoa tem determina o sexo dos seus seguidores. O Deus da Bíblia determina que o sexo é entre um homem e uma mulher casados. Outros deuses têm, já que são deuses fabricados pelos homens, fabricam deuses que aprovam os seus relacionamentos fora do casamento. Passando então para o versículo 23, respondeu Judá que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. A preocupação dele aqui agora é o quê? Que não seja espalhado por aí o que ele fez. Ele sabe que é vergonhoso. E quando mais uma pessoa sabe,
de alguma coisa que não é informação boa, por algum tempo pode manter o secreto, mas ele está preocupado que ela não vai espalhar isso a mais, e já que ela está grávida, vai ser espalhado. Né? Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora, para que seja queimada. Tire lá da casa do pai. Ele ligeiramente quer que ela seja queimada. É bem possível que a pressa dele, em termos de ela ser executada, é por questão de que ele não quer, de novo, que ela se case com o seu filho Selá. A indicação é que depois os dois não se casaram, mas de qualquer maneira, quando foram tirar ela da casa do pai, versículo 25, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. E era reconhecido que estas coisas pertenciam a Jacó. Reconheceu Judá, não Jacó. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Com isto, naturalmente, ele passa vergonha, porque ele condenou ela a morrer, e ele tinha feito parte nisto. Em termos do incesto cometido aqui, porque ele não era para casar com uma nora, não era, no caso, não foi nem um casamento, que foi questão de prostituição. De certa maneira, ela é mais culpada do que ele, porque, de fato, ela planejou e procurou seduzi-lo. Ele não a teve sabendo quem era, mas errado nisto, porque não era casado com ela. Mas nota que ele diz: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho. É por causa disto que ele diz que ela é mais justa. Ele entende que já tinha passado bastante tempo, que ele deveria ter dado o seu filho a ela e não cumpriu aquilo que ele tinha dado a entender que faria. Então, tudo isto, obviamente, envolve vários anos passando. Né? Muita coisa. Judá vai, encontra uma mulher que ele então se casa com ela, ele tem filho, então tem que passar mais um ano aí, essencialmente. Aquele homem tem que então se tornar um rapaz de idade que possa casar. Este morre depois de casado, outro casamento feito, tudo isso vai levando tempo. Este também morre, ela volta para casa do pai, passa algum tempo assim, e a esposa de Judá morre,
E depois disto, ele passa a possuir Tamar. Ela então concebe um filho. Tudo isso tem que levar um bocado de tempo. E por isso eu entendo que uma parte disto certamente já aconteceu antes da venda de Judas. Da venda de José. O capítulo então termina com estes 4 versículos. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Não foi só um, mas 2. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro, obviamente entendendo que ela teria gêmeos, já sabia disto. Num parto normal, o que sai primeiro é uma mão? Não, é a cabeça. Então, isso aqui era prever um parto difícil. E já que o primogênito tinha certos direitos de primogenitura, então seria por isso que a mulher, a parteira, queria identificar o que nasceu primeiro. Só que algo totalmente estranho, ele estava na posição para nascer primeiro, e ele recolhe a mão e o outro vem primeiro. Versículo 29, mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Perez, o que realmente foi o primogênito. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Seba. Assim nós temos a história de atos pecaminosos, atos que feriam o plano de Deus quanto ao casamento. E isto já vindo depois de Judá casar-se com uma mulher pagã, que produziu filhos pagãos também. É dizer com isto que vocês que têm filhos ainda, e eu também, o casamento dos nossos filhos é muito importante. E o que vamos procurar, o importante em termos de procurar um cônjuge para os nossos filhos, é que tenha um bom emprego e que ganhe muito dinheiro. Ao nosso redor é o que importa. É o que muito importa para muitos, mas para nós o que importa é o caráter da pessoa. Uma pessoa que venha assumir um compromisso de casamento mesmo e ser fiel até que a morte os separe. Mas em tudo isto, eu quero finalizar dizendo o seguinte: essa história está aqui para nos falar sobre a graça de Deus. No meio de tanta coisa vergonhosa, coisa que é pecado, ofende a Deus, é por meio de pecadores que Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para justamente, como homem, vir a sofrer e morrer na cruz do Calvário, pagando o débito de pecadores. É fácil a gente olhar para uma história dessa e condená-los pelo que fizeram, mas o fato é que todos nós somos pecadores.
todos nós merecemos a morte física e eterna, eternamente separados de Deus. E Deus veio mandando o seu Filho para nascer por meio desta linhagem pecadora. Ele mesmo não pecando, mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você tem reconhecido a si mesmo como um pecador, tem confiado no Senhor Jesus Cristo, Ele tem salvado a ti. É importante que nós o confessamos como nosso Senhor. Obrigado, Pai, mais uma vez, pela Tua palavra. Nós aprendemos aqui aquilo que te agrada e aquilo que te ofende, pelos exemplos maus que nós encontramos nas Escrituras. O Senhor nos instrui a evitar o mau caminho, a andarmos pelo bom caminho, caminho que te agrada. Mas obrigado por também a tua graça e misericórdia para com pecadores. Que o Senhor veio e nasceu da Virgem Maria, viveu uma vida santa e morreu no nosso lugar para nos salvar também. Ajuda-nos a também estar sempre preparados para levar o Teu Evangelho aos demais ao nosso redor. E assim nós suplicamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
José.